Todo mundo está bem? Sim. Bom, graças a Deus. Estou vendo aqui dois que foram para quase um spa, não é? Foi bom lá? Que bom, que bom. Que bom estar com vocês. Nós estamos quase na reta final de Daniel. Estamos aprendendo bastante, não é verdade? Verdades que ajudam a gente a ver a vida de um jeito melhor, mais claro, não é verdade? Estamos aprendendo também como usar a Bíblia de maneira correta. Como eu mostrei desde o começo, a gente não pode pegar e abrir assim, onde caiu, eu vou atender, não é? Porque às vezes eu estou caindo no meio de uma história, de uma coisa que tem um fundamento. Então a gente está aprendendo como olhar a Bíblia dentro do contexto. E como Deus pode ver o futuro desde o começo e avisar para a gente. A maioria das coisas que a gente está vendo em Daniel são coisas relativas à história, primeiro a gente viu, e depois a profecia. Vocês lembram qual parte de Daniel que é a parte histórica? É a primeira metade, de 1 a 6, muito bem. A segunda metade, de 7 a 12, é a parte profética. E o que nós temos visto na parte profética, o que Deus mais mostra, são as batalhas contra a verdade. Vocês perceberam isso? Como que a verdade bíblica ia ser desacreditada ao longo dos séculos e entortada para prejuízo das pessoas. Antes de abrir a Bíblia, eu quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito grato a Deus, porque quarta-feira eu fiz uma cirurgia no meu olho direito e eu posso dizer, como disse aquele cego em João 9:24, ele fala assim, eu só sei de uma coisa, eu era cego de um olho quase, agora eu vejo, graças a Deus. Eu tinha tido um acidente e o acidente descolou a retina do meu olho, descolou quase toda. Eu corri para Curitiba, tratei lá, mas eu fiquei quase cego por um bom tempo, porque criou uma catarata. E, gente, que maravilha, o médico tirou a cataratinha e colocou uma lente intraocular super transparente. Eu posso ver vocês, ver os detalhes dos olhos de vocês. Deus seja louvado, estou muito feliz por isso. É muito bom poder ver. Obrigado, Renato. Depois que eu vou colocar isso aqui, primeiro eu queria fazer só uma recapitulação. Isso aqui vocês ignoram por enquanto, tá bom? Que está na tela. Eu estou vendo que temos gente nova aqui, são bem-vindos, né? Não, eu que sou. É porque agora tem o óculos, eu vejo. Agora eu vejo. Agora eu vejo direito. Que bom, que bom. Mas mesmo assim eu queria fazer uma recapitulação com vocês. A gente está quase no final, gente. Está quase no fim. E eu gosto sempre de ver se os alunos estão entendendo, né? Porque tem professor que fala assim, olha, eu ensinei. Se aprendeu ou não, não sei. Aí não é ensinar. Sabe que em hebraico não existe a palavra aprender? Não, é aprender ou é ensinar? Não tem a palavra ensinar. É fazer aprender. Olha que fantástico. Porque às vezes o professor fala assim, ó, eu ensinei. Eles que não aprenderam. Mas se eles não aprenderam, ele não ensinou. Em hebraico não existe a palavra ensinar. A palavra é fazer aprender. Olha que diferença. Eu fiz eles aprender. E eu faço questão de tentar fazer isso. Claro que não vai aprender 100%, mas a essência, o significado de tudo, tá bom? Então vamos lá. Nem eu sei 100%, tá? Quem sabe 100%? Ninguém sabe, né? Então eu queria recapitular com vocês rapidamente. Vamos lá? Daniel capítulo 1. E eu digo que a gente está quase na reta final, porque a semana que vem a gente vai falar do capítulo 11 e do 12 já ao mesmo tempo. Por quê? Porque o 11 nós não sabemos direito o significado, sabiam? O capítulo 11, nós vamos ver ainda. Ele é uma profecia que está em andamento. Nós ainda não entendemos bem. É um dos mistérios que ainda está acontecendo. O capítulo 11 é bem grande e ainda é um mistério. Nós conseguimos ver até uma parte dele, depois a gente não entende o que ele está falando. A gente ainda vai ver aquilo acontecer. Daniel, capítulo 11. Desculpem, a gente está falando que vai falar do 11 ainda. Capítulo 1. Só uma recapitulação, tá bom? O que é que nós temos em Daniel capítulo 1? Vocês lembram? A chegada de Daniel em Babilônia, como um cativo, né? Ele está dando a abertura do livro, falando como é que ele foi parar lá. E a gente tem relatos disso também lá nos livros do Velho Testamento, que o rei Nabucodonosor levou jovens cativos para a Babilônia, e Daniel foi na primeira leva. Chegou lá com uma idade mais ou menos aí de 15 a 17 anos, bem jovem, tá? Muito bem. E aí ele já foi provado. Quanto tempo ele tinha que ficar na escola babilônica?
3 anos. Nem precisava fazer o Enem, né? Foi levado na marra, 3 anos de escola babilônica. E aí ele mostra que ele já passou por provas, mas ele decidiu ser fiel. O ponto principal do capítulo 1 é o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. E aí está o desenvolvimento da história dele. Tá? Capítulo 2, ali fala da estátua, da visão, do sonho de Nabucodonosor. Vocês se lembram do sonho dele? Uma estátua, provavelmente de braços cruzados, porque o mesmo material do braço era do peito, então devia estar na mesma linha, né? Devia estar assim, porque o mesmo material do braço era o do peito. Cabeça era de ouro, peito e braço de prata, bronze, ferro e os pés de ferro e barro. Vocês são bons alunos, hein? E aí vem uma pedra do céu, a Bíblia diz, sem o auxílio de mãos humanas, atinge a estátua nos pés, vira um grande monte. Um monte que não passa nunca. Vocês lembram da interpretação que Daniel deu? Quem era a cabeça de ouro? Era o rei Nabucodonosor. Falou, rei, o Senhor Deus está mostrando para o Senhor a sequência dos reinos do mundo. E o Senhor é a cabeça de ouro, o Senhor é o primeiro. Cada fase da estátua era uma fase do mundo. Aí depois vai vir um reino inferior, Medo-Pérsia, um reino inferior, a Grécia, um reino inferior, Roma, e o inferior, Europa, dividida até hoje. A Europa está dividida e querendo se dividir cada vez mais, né? Vocês estão vendo os conflitos lá de país que quer se separar? Eu sempre esqueço o nome daquele país. Catalunha, obrigado. Então é a Europa dividida, é os pés que não gruda ali, até que Jesus volta. Aí a gente vem no capítulo 3, Nabucodonosor não gostou nada de saber que ele era só a cabeça de ouro da estátua, e no capítulo 3 o que ele fez? Fez uma estátua inteira de ouro. Falou, meu reino não vai passar coisa nenhuma, né? E tinha que adorar a estátua dele, em reconhecimento aos deuses dele, ao poder dele. E a gente conhece a história dos amigos de Daniel, que não se ajoelharam para a estátua e foram lançados na fornalha de fogo e não aconteceu nada com eles. Eles poderiam ter morrido, mas nesse caso Deus achou melhor não. Deus impressionou demais o rei Nabucodonosor com isso. Muito bem. Capítulo 4, recapitulando. A loucura de Nabucodonosor. Vocês veem como Deus tentou salvar o Nabucodonosor? Como Deus tentou? E às vezes Deus tenta, tem que apertar um pouco a gente, não é difícil, né? E mesmo assim, alguns ele não consegue, não pode obrigar. Nabucodonosor era muito orgulhoso. E aí Deus deu um outro sonho para ele, da árvore, uma grande árvore. Debaixo dela tinha os animais, né? Que comiam dos seus frutos, tinha os passarinhos, os homens gostavam da sua sombra. Era o reino de Nabucodonosor. E aí ele mostrou que esse reino ia ser cortado, mas ia ficar uma corrente no tronco, no toco, e que depois ele ia crescer de novo. E diz que ia ficar por 7 anos essa corrente no toco. Aí Daniel interpretou, rei, se o senhor não se corrigir, Daniel deu uma bronca nele, vocês lembram? No capítulo 4. Se o senhor não cuidar dos pobres, isso e aquilo, o senhor, não, né, o senhor vai perder o seu reino por 7 anos. O senhor vai ficar doido, vai achar que é um animal. E tem um nome para essa doença, chama-se licantropia. E tem pessoas hoje que sofrem disso. É uma doença mental. A pessoa pensa que é um cachorro e vai viver como um cachorro. Tem uma menina do outro lado do mundo, não sei se ela é croata, romena, tá? Se você digitar no YouTube a menina que pensa que é cachorro, você vê que ela cresceu com os cachorros e pensa que é um cachorro. É uma doença mental. E o rei Nabucodonosor, com seu orgulho, depois que Daniel avisou ele, ele ficou 1 ano bonitinho, né? Humilde. Mas diz que teve um dia, em Daniel 4, que ele não resistiu. Quando ele estava andando pelo palácio e olhou os jardins suspensos ali, provavelmente, que ele fez, que era uma das maravilhas do mundo, aí o coração encheu, né? Mas eu sou o cara bom mesmo, né? Eita, não tem outro reino igual ao meu. E na hora, ele pirou. 7 anos como um boi, como um animal, comendo capim. E provavelmente os servos dele esconderam isso dos súditos. Isso não consta nos tabletes babilônicos, nos registros babilônicos. Não consta que o rei ficou louco. Claro, eles iam falar isso, né? É só os americanos, que todo mundo sabe que eles têm um rei louco, né? O Donald Trump, o presidente doido. Mas você não quer mostrar que você... Provavelmente eles esconderam quando ele voltou ao normal, e aí ele reconheceu, existe um Deus no céu. E Nabucodonosor se converteu. Então ainda estamos na parte histórica ainda de Daniel. Capítulo 5, a escritura na parede. Vocês se lembram dessa parte? O rei Belsassar, que era provavelmente um neto de Nabucodonosor, já tinha morrido Nabucodonosor.
estava se banqueteando, enchendo a cara, e ele queria se aparecer, e aí ele pediu para tirar até os próprios utensílios de Deus, do templo de Deus, que Nabucodonosor tinha levado junto, estava guardado em algum lugar, ficou lá guardado quase 70 anos, e ele mandou tirar para eles continuarem fazendo as orgias e as coisas com as coisas de Deus. E aí apareceu a mão escrevendo na parede, um código, ele não entendeu, ninguém entendeu, Daniel interpretou. E falou para ele que aquele era o último dia da vida dele, que o reino de Babilônia naquele dia acabaria. E chegaram os medos e persas e acabaram com Babilônia. Os medos e persas, do jeitinho que está na história. E eles desviaram o rio Eufrates, que protegia a cidade, e invadiram a cidade e tomaram Babilônia. Acabou Babilônia. E aí Daniel continuou vivendo no reino do próximo, que seria o Dario, não é? O imperador Ciro colocou o Dario para cuidar. E o Daniel continuou como ministro. E aí a gente vai para o capítulo 6, o último capítulo da parte histórica. Daniel na cova dos leões. Você lembra que o Dario caiu na lábia dos ministros lá? Os ministros queriam derrotar Daniel, mas não achavam nada de errado nele. Só se pegasse ele pela sua religião. Então eles viram que ele orava 3 vezes por dia e conseguiram convencer o rei de que quem orasse para qualquer deus que não fosse o rei durante 1 mês ia ser jogado para os leões. E o rei gostou da ideia. Mas quando ele viu que era Daniel, que ele gostava do Daniel, aí ele viu a besteira que fez, né? Daniel abriu a janela e continuou orando normal. E jogaram ele na cova dos leões, e os leões não fizeram nada com ele. O rei se arrependeu e jogou os acusadores de Daniel na cova dos leões. E os leões não perdoaram, né? Naquele tempo não era fácil. Hoje também não é em alguns lugares, hein? Em algumas culturas. Eu já falei e é bom repetir. Quando na Bíblia fala às vezes de alguma tragédia assim, não quer dizer que Deus fez. Mas Deus permitiu. Deus permitiu que naquele tempo era assim que eles entendiam as coisas. Né? Daniel caiu na cova dos leões. Os leões nem tocaram nele. Alguém podia falar assim, eles não estavam com fome. Mas depois quando jogou os maus lá e os leões comeram, opa, tem coisa diferente aí, não é? E eram pessoas que eram más mesmo. Tá? E a gente nunca pode julgar Deus, falar assim, nossa, como Deus é mau. Mas quem é mais bom? Não existe mais bom, nesse caso existe. Quem é mais bom? É nós ou Deus? Quem é melhor? Deus é melhor que nós. Gente também, para reconhecer que... Agora tem uma coisa que a gente já discutiu aqui. Deus não coloca enfermidade em nós. Ele permite que ela aconteça. Deus não coloca coisas ruins na nossa vida. Às vezes, ele tira a proteção quando ele vê que aquilo vai ser para o meu bem, de alguma forma. Ou de alguém que eu posso abençoar quando eu passo por dificuldades. Bem lembrado. Aí a gente entra na parte histórica. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, nós vimos os 4 animais. 4 animais diferentes ali, um atrás do outro. E aí a gente aprendeu que o capítulo 7 é paralelo com o capítulo 2. Da estátua, mostrando os reinos do mundo que viriam um atrás do outro. Só que no capítulo 2 não deu muitos detalhes. No capítulo 7 deu mais detalhes, ele ampliou. Esses 4 animais são outro sonho? É um outro sonho, aqui do próprio Daniel agora. Deus mostrando para ele alguns detalhes da sequência dos reinos que viriam até a volta de Jesus. Aí alguém fala assim, mas isso aí não é profético? Por que já estava no capítulo 2? É porque no capítulo 2 está contando a história de como Nabucodonosor sonhou, a dificuldade para interpretar, mas Deus já estava mostrando que ele conhece o fim desde o princípio. A gente viu que o capítulo 7 é paralelo com o capítulo 2 e dá mais detalhes, né? Por exemplo, no capítulo 2, quando fala de Roma, só fala que seria as pernas de ferro. No capítulo 7, Roma diz que é terrível, que ia estraçalhar, que ia matar, ia quebrar, que ia mudar a lei de Deus. Deu mais detalhes. Então, o povo que foi vivendo depois de Daniel até os nossos tempos, pôde acompanhar e ver isso. Falou, bem que Deus avisou. Se Deus não tivesse dado isso, o povo ia falar assim, Deus se esqueceu da gente. Pode esquecer, né? Mas eles foram vendo, acontecendo essas coisas. Que Roma ia trucidar mesmo, que ia matar o Filho de Deus, que ia tentar mudar a lei de Deus, que ia dominar a igreja, por aí vai. O capítulo 7 mostra tudo isso. O capítulo 8, a gente viu que é paralelo também, e dá mais detalhes ainda. Dá mais detalhes. E no capítulo 8 ele não começa da Babilônia, ele já começa da Medo-Pérsia.
porque Babilônia já estava condenada ali. Ele tem a visão do capítulo 8, você vê o versículo 1, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, que ainda era de Babilônia, mas ele nem considera Babilônia mais. O capítulo 8 tem uma coisa interessante, que a gente começou a ver a semana passada, e a gente discutiu no capítulo 9. É o famoso versículo 14, capítulo 8, verso 14. Quando Daniel viu ali tanta coisa ruim acontecendo, e ele vê na visão uma pessoa falando com a outra. Até quando vai durar isso, meu Deus? E aí no verso 14 ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é o grande problema de Daniel, quando ele tem essa visão. Ele fala, o que quer dizer isso? Vocês se lembram quanto tempo já tinha passado, desde que Daniel chegou em Babilônia, até ele escrever o capítulo 8? Quase 70 anos. Chegou lá um meninão, e agora era um senhorzinho. Quase 70 anos. Ele estava esperando acabar o período de castigo, que Deus mandou eles de castigo para ficar 70 anos em Babilônia, e estava quase passando. E ele teve essa visão que 2.300 dias, tá louco, que seriam anos, né? Em profecia, cada dia vale um ano. E isso perturbou ele. E aí no capítulo 9, que nós vimos a semana passada, um anjo veio explicar para ele. Ele se preocupou muito. Vamos ler de novo o versículo 2, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, do Dario agora, que era persa, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, e está lá em Jeremias, a gente viu a semana passada que ele fala em 2 versículos isso. Ele viu no livro do profeta Jeremias que haviam de durar as desolações de Jerusalém 70 anos. E aí ele começou a orar, Senhor, mas o que está acontecendo e tal? E a gente viu que o anjo veio e explicou para ele que não tinha a ver com voltar a Babilônia ou não. Deus olhou para o futuro e deu mais 2.300 anos de acontecimentos, de coisas que iriam acontecer, e dentro desse período ele dá a data em que Jesus seria batizado, a data em que ele seria morto. Pensa bem nisso. Está aqui escrito 600 anos antes de Cristo, e dá a data. A gente viu aqui na tela, né? A linha do tempo, como que ele descreve direitinho. Vocês se lembram qual era o ponto de partida que Daniel deveria começar a contar? Aliás, ele já estava morto, né? Mas ele anotou o ponto de partida para começar a contar os anos. Está em Daniel 9, 25. Daniel 9, 25. O anjo falou para ele, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, ele deu os prazos, tantas semanas e tal. Então, qual era o prazo, o período, para ele começar a contar a linha de tempo dos 2.300 anos? A ordem para restaurar Jerusalém, no ano 456, 57, é que o calendário deles lá, o ano começa no meio do nosso. Então a gente fala 457, 56 a.C. Começando a contar ali, você vê 2.300 anos. A gente viu aqui um pouco da contagem. Semana passada a gente tratou de matemática. Então a gente já viu quando que começa a contagem e a gente viu quando que termina. Termina em 1844. Se a saída da ordem para restaurar Jerusalém, que estava em ruínas, começou no ano 456 a.C., aí você conta 2.300 anos, dá o ano 1844, da nossa era. O que quer dizer aquilo que Daniel estava entendendo? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Não tem mais santuário nenhum judeu funcionando. Que santuário é esse? Se o começo da contagem em 457 dá em 1844, que santuário é esse que seria purificado? E aqui vem a segunda metade do que a gente começou a semana passada. Semana passada a gente fez só contas, né? Fez as contas lá. Mas é impressionante, não é? Aquilo é tão impressionante, gente, que depois que Jesus foi batizado, no livro de Marcos, ele sai falando assim, ó, logo que ele saiu do batismo, arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. Que tempo que Jesus está falando? O da profecia de Daniel, que mostra até o período que ele seria batizado. Falando, ó, pessoal, a profecia está se cumprindo, ó, eu fui batizado. Algumas pessoas no tempo de Jesus estavam esperando ele vir ainda daqui 30 anos quando Jesus nasceu. Porque eles faziam as contas da profecia de Daniel, que a gente viu semana passada, que dá no ano 27 da nossa era, quando ele foi batizado, e eles ficavam pensando, igual aquele velhinho Simeão,
na porta do templo, em Lucas 2, Lucas 1 ou 2, ele ficava assim, ai, o Senhor diz que os meus olhos vão ver a redenção de Israel, que era Jesus, né? O Messias. Mas ele pensava, como é que eu vou ver se ainda falta 30 anos, né? E eu tô aqui agora, velhinho. Aí Deus mostrou para ele que foi o bebezinho. Porque na profecia não indica o nascimento de Jesus, indica o batismo. Lembra que a gente viu semana passada? Então as pessoas às vezes estavam esperando ainda tantos anos, pensando que ele ia vir do céu, alguma coisa. E aí eles viram que era um bebezinho. Aí por isso que o Simeão falou assim, agora eu posso descansar em paz. Eu estou vendo o Redentor. Por isso que é daqui a 30 anos que ele é um bebê. É bem interessante isso. Então a profecia do nascimento de Jesus, aliás, do batismo de Jesus, é muito impressionante. Os judeus, não muitos, poucos estavam esperando isso. Só que eles não sabiam que ele ia nascer um bebê. Ia ser ungido. Eles pensavam que ele ia descer do céu já. Interessante, né? Então, eu quero mostrar para vocês hoje que santuário é esse que seria purificado. Tudo que tinha que acontecer durante os 2.300 anos foi acontecendo. O santuário foi reconstruído lá, mas foi destruído de novo. Jesus foi batizado, Jesus foi morto. Os judeus rejeitaram o evangelho e por aí vai. Que santuário é esse? E aqui vem uma lição importante. O santuário que seria purificado, complicado, né? Eu tentei fazer uma recapitulação, mas acho que eu compliquei mais, né? Tá tudo certo, né? O santuário que seria purificado, que Daniel fala, ali o anjo fala, ó, em 2.300 tardes, manhãs o santuário será purificado. Do que ele está falando? O santuário israelita, aquele que ficava no templo, que ficava no meio do povo de Israel, o santuário que tinha 2 compartimentos, ele era purificado todo ano. Era o dia da expiação. Os judeus fazem isso até hoje, mas só que não tem mais sacrifício de animais e tal, mas eles comemoram o dia da expiação, que equivale mais ou menos ao nosso mês de março, por aí, né? É o Yom Kippur que eles chamam. Yom Kippur. Ou é o outro nome? Yom Kippur acho que é o Ano Novo. É o Ano Kippur é mais perto de outubro, por aí. É? É. Ah, é, faz pouco tempo, né? Março, faz pouco tempo. Mas não é o Yom Acho que Kippur, é Yom outro Kippur nome. Ano Novo. É Ano Novo, é o outro. Mas eles têm ainda hoje o dia da expiação. É o dia de perdão, de reconciliação e tal. No tempo do santuário terrestre, o dia da expiação era o dia em que o próprio santuário era limpo dos pecados do povo, que simbolicamente eram transferidos todos os dias para o santuário. Olha só, o santuário tinha 2 compartimentos. Um lugar que eles chamavam de lugar santo e um lugar que eles chamavam de lugar santíssimo. Todo dia o sacerdote matava um cordeirinho. A pessoa, porque veja, Jesus ia vir ainda no futuro. Aquilo a pessoa mostrava que ela confiava que um dia o Messias ia vir. Ela não queria que o animal, o sangue do animal perdoava o pecado dela. Ela queria que ali ela estava confessando que ela cria que o Messias viria no lugar dela e aquele era o símbolo. A pessoa confessava os pecados com a mão na cabeça do bichinho, o sacerdote derramava o sangue dele, coisa cruel, né? Derramava o sangue, o bicho era colocado em cima do altar do holocausto, era queimado, e o sangue do bichinho entrava no santuário simbolicamente, tudo representando o que Jesus fez por nós. Ele entrava com aquilo, simbolicamente com o pecado da pessoa, a pessoa confessou, está aqui o pecado dela no sangue, e ele aspergia dentro do lugar santo, ele nunca entrava no lugar santíssimo, senão ele morria, caía duro na hora. No lugar santíssimo tinha aquele baú, que eles chamavam de Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos dentro, e tinha a glória de Deus, o Shekinah, que brilhava em cima da arca. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. A cortina que dividia o lugar santo do santíssimo, ela era aberta uma vez por ano. E se alguém entrasse lá de qualquer jeito e visse a glória de Deus brilhando, morria. Já pensou? Os próprios sumos sacerdotes, quer dizer, o sacerdote dos sacerdotes, antes de entrar lá no lugar santíssimo, ele está lá em Levítico 16, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo. Antes, porque ele era humano, era pecador. Ele estava representando Jesus. Né? Tudo era simbólico. Mas ele não era Jesus. Então ele tinha que oferecer um sacrifício primeiro por ele mesmo. Senhor, perdoa meus pecados, porque o negócio aqui é bravo, né? E aí Deus perdoava os pecados dele, aí ele podia oficiar pelo povo e vinha com todo cuidado e entrava no lugar santíssimo.
Tem tradição judaica que diz que eles amarravam um sininho nas pernas. Sabiam disso? É. Tem tradição judaica, não está na Bíblia, mas na tradição judaica antiga, no Talmud, diz que tinham sininhos. Enquanto eles ouviam o sininho balançando, quer dizer, ele está vivo. E uma corda na perna dele, porque se ele morresse, eles puxavam a corda. Porque ninguém mais podia entrar. Só o sumo sacerdote. E não de qualquer jeito. Se ele entrasse lá, ele morria. Não porque Deus matava ele. Porque a glória de Deus, em contraste com o pecado, matava. Então tinha que ser perdoado antes. Não é impressionante isso? Então veja, o santuário terrestre, ele era purificado uma vez por ano. Mas purificado do quê? Do pecado do povo que era trazido todo dia esborrifado na cortina. Já pensou o cheiro dessa cortina? Agora olha como Deus pensa em tudo, gente. É nojento esse negócio, né? Por que Deus escolheu um ritual tão sangrento? Deus queria impressionar o povo com a seriedade do pecado. Cada vez que alguém pecasse, um substituto ia morrer por eles. Era para eles sentirem dor pelo bichinho. Esse bichinho está morrendo por minha culpa, representando o Salvador que vai vir morrer. Mas não, eles passaram a gostar da coisa. Eles falaram assim, eu pego, depois eu ofereço uns 10 animais para o Senhor, está tudo bom, né? Por isso que no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, tem uns trechos, Deus fala assim, pare com isso. Deus fala, eu não me agrado. Olha o que Deus fala, eu não me agrado do sangue de animais. Vocês podem oferecer 1000 holocaustos, não é isso que eu quero, Deus fala. Eu quero um coração de vocês santificado, eu quero vocês fazendo bem para as pessoas. Então eles achavam que os sacrifícios animais eram um ticket para pecar. Era uma licença. Que horror, né? Então Deus queria impressionar eles com algo muito ruim, mas eles gostaram. Que coisa, né? Então veja, todos os dias morria um cordeirinho de manhã e um à tarde, simbolizando o sacrifício de Jesus, que ele morreu uma vez só, mas é contínuo. E eles tinham que ter sempre em mente esse negócio. Eles chamavam o sacrifício diário de contínuo. É como se fosse um só. E Deus fala assim, ó, nunca deixe a chama do altar se apagar, porque é como se fosse um só. Então, quando estava terminando de queimar um, aí já colocava outro. Um de manhã e um à tarde. Um de manhã, por isso chamavam sacrifício contínuo. Todos os símbolos são imperfeitos, gente. Deus escolheu esse símbolo. Mas mesmo que Deus escolheu, Deus é um símbolo imperfeito. Por exemplo, o cordeirinho representava Jesus, certo? Que morria e o sangue dele perdoa os nossos pecados. Mas o cordeirinho não podia ele mesmo entrar com o sangue dele no santuário. Então tinha que ter uma outra pessoa, né? Um outro ser, um humano, para oficiar e trazer. Então veja, já teve 2 personagens, mas os 2 representam o mesmo Jesus. Então todo símbolo tem suas imperfeições. E uma delas é essa, os cordeirinhos tinham que morrer todos os dias, mas para representar um sacrifício de Jesus. A origem a origem desse sacrifício, ela vem lá de quando Moisés falou para o pessoal. É esse versículo aqui, ó. É esse versículo aqui, ó. Êxodo 25:8. Que é aquela passagem que pinta as portas. Exatamente. Começou lá quando ele mandou passar o sangue do cordeiro nas portas. Quem tinha o sangue do cordeiro nas portas estava livre da morte. Já estava ali o símbolo de Jesus. Começou antes. Sabe qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Já logo que Adão e Eva pecaram. Sabiam disso? Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam lá ainda tentando esconder o sexo lá com folha de árvore, né? Ficaram com vergonha. Deus já falou assim, ó, já sacrificou um cordeiro para cobrir a nudez deles com uma pele de ovelha. O que estava simbolizado ali? Já era Jesus já. Por causa do pecado deles, um animal morreu e o corinho deles cobriu a nudez deles que estavam tentando cobrir com folha, né? E depois Deus já fala logo no capítulo 3 que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Deus já estava falando do Redentor que viria. E sempre teve esses sacrifícios representando Jesus. E aí aqui, ó, em Êxodo 25:8, Deus manda construir o santuário. Êxodo 25:8 e 9.
Hoje a gente está tentando entender o santuário, tá bom? Por causa daquela passagem de Daniel, o santuário será purificado. Que santuário? Então, primeiro vamos entender o santuário da terra, como é que funcionava, para entender o que aconteceu. Em Êxodo, se você quiser ver aí na sua Bíblia, diz assim, ó, Deus falando: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus habitava dentro do santuário nessa glória de luz, o Shekinah. Shekinah quer dizer a presença. Porque se ele aparecesse, o povo sempre caía duro de ver a presença de Deus. Não que ele matasse o povo, porque o pecado e a luz não se dá, né? Então, para que ele pudesse habitar no meio do povo, ele mandou erigir um santuário. E tudo que acontecia nesse santuário, gente, tudo era símbolo do que Jesus fez por nós. Por exemplo, o cordeirinho morria fora do tabernáculo, né? O tabernáculo, tudo que acontece no tabernáculo é símbolo do que acontece no céu. E Paulo fala em Hebreus assim, ó, que Jesus morreu fora da cidade, já para indicar que ele veio morrer por nós, não por Jerusalém, por todo o mundo. E o cordeirinho morria fora do santuário, porque Jesus não morreu lá no céu. Aí eles levavam o cordeirinho para o santuário lá, e tudo que acontecia lá era um símbolo de algo muito maior. Por exemplo, até o incenso, gente. O incenso, ele tinha um símbolo de oração. Olha que legal. Então Deus tinha provavelmente um motivo duplo. O incenso, além de ser cheiroso, ele deu a fórmula lá e tudo, para tirar o cheiro, provavelmente, do sangue. Concordam comigo? Uhum. Como é que o sacerdote suportava entrar naquela cortina todo dia esborrifada de sangue? O incenso ajudava. Mas e o bicho também queimando? Não, mas provavelmente era bem... como é que fala com essa fumaça? A fumaça... Eu esqueci a palavra certa, não é? É tipo defumar, é isso daí. Tirava essas coisas. Exala um cheiro diferente. O incenso deixava cheiroso, protegia contra esse cheiro e simbolizava a oração. Olha que interessante. Tudo no santuário tinha um símbolo. Quer ver, por exemplo? Abre a sua Bíblia em Salmo 141, verso 2. Para vocês verem que até o detalhe do incenso tinha um significado. Tudo que acontecia lá tinha um significado. Salmo 141, verso 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Olha que bonito. O salmista está falando, Senhor, que a minha oração seja como um incenso diante de ti. Que era cheiroso e tal. E tudo tem detalhes no santuário. Por exemplo, se você for ler lá, é difícil de ler os livros do Velho Testamento lá, de Levítico. É difícil. Mas tem uns detalhes muito interessantes. Por exemplo, se a oração é representada pelo incenso, tem um trecho, agora eu não lembro de cor, que Deus fala assim, ó, esborrife um pouco do sangue, ó, até me arrepiou, o sangue do cordeiro que entrava, simbolizando, né, o sangue de Jesus, ele fala, esborrife um pouco do sangue sobre o incenso, antes de acender. O que quer dizer isso? Que a nossa oração só sobe a Deus suave por causa do sangue de Jesus. Olha quanto detalhe tinha no santuário, tá bom? Então, ó, só para resumir aqui, todo dia o sacerdote trazia o sangue do pecador e ele não entrava no Santíssimo. No Santíssimo era uma vez por ano, para purificar o santuário. Todos os dias ele esborrifava um pouquinho do sangue na cortina, passava um pouco lá no altar de incenso, e aquilo simbolicamente quer dizer que o pecado da pessoa ficou aonde? Onde ficou o pecado? Na cortina do santuário. Simbolicamente está representando os nossos pecados, que são perdoados e estão registrados no céu. Olha isso. Os pecados perdoados estão registrados também, mas Deus não olha para eles, né? Agora veja, quando a gente volta a cometer os mesmos pecados, Deus me perdoou, eu estou limpo. Mas se eu voltar a cometer os mesmos pecados, volta para mim, sabiam disso? Sabia que volta? Volta! Isso está em Ezequiel, capítulo 3. Vocês querem ver? Então, a culpa que eu tinha antes, se eu estou limpo, mas eu volto a chafurdar lá na lama onde eu estava antes, volta tudo, tá ali, tá a sua culpa de novo. Quer dizer, você não aproveitou das bênçãos do Salvador, você voltou para o pecado. Tá? Ezequiel, capítulo 3,
Ali tem uma parte muito, muito, muito interessante. E daí ele perdoa de novo? Se se arrepender, sim. Mas Se aí não é arrepender, sim. ressentimento. Se for arrependimento de verdade, sim. Tem uma parte em Pedro que diz assim, ó, é muito nojento aquele versículo, mas é bem verdade. Da porta, né? É, da porca. Lá em Pedro diz assim, ó, dos que aceitaram Jesus e rejeitaram. Ele fala assim, ó, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Mas aí se ela quisesse arrumar, o que tem que fazer? Lavar de novo. É o batismo, é o arrependimento. E fala assim, ó, e o cachorro que tinha vomitado, tá escrito na Bíblia, tá? O cachorro que tinha vomitado, quer dizer, fazia mal para ele conseguiu pôr para fora, tá livre, né? Mas não é um só batismo? Não. Quando na Bíblia fala um só batismo, quer dizer um só batismo verdadeiro. Um só de verdade. Não existe outro tipo. É aquele por imersão, afundando na água em Essa nome de pessoa fez Jesus. esse batismo. Depois Abandonou Jesus. Voltou ao vômito. Aí depois ela Voltou ao volta, vômito, é. daí. Aí tem que vomitar de novo. Abandonar os pecados e entregar a Mas aí Jesus. não batiza de novo. Mas ele não precisa bater. Batiza de novo. Atos capítulo 19, aparece pessoas lá sendo batizadas de novo. Ah, é? Ah, tá dizendo. Sabe por quê, gente? Qual é a porta de entrada para a igreja? A porta de entrada para você falar, eu aceito Jesus como Salvador, eu quero ser lavado dos pecados, eu quero ser membro. A porta de entrada na igreja é o batismo. E se eu sair? Por onde que eu tenho que entrar de novo? Pela porta de entrada de novo, batismo. Olha o que Jesus fala. Mateus 18. Nós saímos do assunto, mas a gente vai voltar nele. Jesus fala assim, ó. Se algum irmão pecar contra ti, está em Mateus 18 isso. Vai e conversa com ele. Tenta arrumar, ajudar a vida dele. Se ele não te ouvir, o que você tem que fazer? Leva mais um ou dois junto para tentar, né? E ele não quer ouvir você e os dois que você levou junto, leva o caso dele para a igreja. É a comissão da igreja. E se ele não quer ouvir a igreja, o que Jesus fala? Considere-o como gentil e publicano. O que quer dizer? Isso quer dizer que não é membro da igreja mais. Não quer dizer que está, né? Quer dizer, ele está de volta ao mundo. Estava salvo. E Jesus falou, ele não quer ouvir mais a igreja? Risca ele, ó. Não é mais membro. Gentil e publicano. Mas o que tinha que fazer com os gentios e publicanos? Trazer. E como é que eles entravam? Batismo. Então, se uma pessoa era crente, mas ele não quer ouvir ninguém, não quer ouvir a igreja, é gentil e publicano. E o dia que o gentil e publicano se converte, ele se batiza. Tem pessoas meio doidas, sabe? Eu já vi gente que é batizada pela terceira, quarta, quinta vez. Aí é gente que já perdeu a noção. Só Deus tem misericórdia aí, né? A igreja não pode adivinhar e julgar, né? Não, nós não vamos, porque nós não é sincero. Nós não sabe se é. A pessoa está falando que é, então amém, né? É só Deus, tá bom? Então a gente desviou um pouco. Agora, Ezequiel 3. Ezequiel 3 falando que os pecados perdoados podem voltar, sim. Ezequiel 3. Ezequiel capítulo 3, aqui, ó. A partir do verso 16, 17, Deus está falando para Ezequiel proclamar a mensagem e tal. E ele fala assim, ó, verso 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. Está perdido, vai errar, vai morrer. E tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida dele, esse perverso morrerá na sua iniquidade, no seu pecado. Mas o sangue dele eu cobrarei da tua mão, porque você devia ter avisado, né? O amigão, esse caminho está errado. E olha como que ele continua, verso 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter, você avisou, mas ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, você avisou, ele que não quis, né? Agora veja quando a pessoa já estava na verdade, já estava com Deus e desvia. Aí continua, verso 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, maldade não quer dizer machucar os outros, maldade é estar longe de Deus, tá? E eu puser diante dele um tropeço, veja, às vezes Deus põe um tropeço, que é para a pessoa voltar, se tocar. Puser, e ele não quer saber, ele morrerá. Mas visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua, olha aqui, e as suas justiças que tiver praticado, quando ele era justo, não serão lembradas. Mas o sangue dele eu cobrarei da tua mão. E só para terminar essa parte,
No entanto, se tu avisares o justo, é que já está com Deus, ele está lá fraquejando, está quase caindo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Então, o que eu quero mostrar com isso? A pessoa que fala assim, ela viveu a vida toda com Deus. Aí, nos últimos 2 meses, ela chutou o balde, né? Aí ela vai morrer no meio dessa vida. O céu não faz uma equação. Deixa eu ver assim, ó. Foi 50 anos, bem, 2 meses mal. Vamos então considerar. Não, é aonde eu parei. É aonde eu terminei minha vida, é onde eu encerrei. É o meu último caminho que eu escolhi. É onde eu terminei e fechei a conta. Não importa quanto tempo eu fiquei com Deus. Se eu desistir dele e morrer sem ele, eu estou perdido. E Deus fala, e o que ele tiver feito de bom não será? Não vai ser contado, não vai ser lembrado. Porque chutou, esqueceu. Então, os nossos pecados, simbolicamente, estão registrados. Está perdoado. Simbolicamente, Deus fala que jogou no fundo do mar, que não vai se lembrar. E claro, ele não vai te considerar pecador. E quando Jesus voltar, vai ser eliminados os próprios registros dos pecados. Aí é a purificação do santuário de verdade do céu. Tá? Então, todos os dias os pecados eram registrados no santuário, mas no dia da expiação, que simboliza o dia final, do juízo final, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E ele fazia expiação pelo povo e pelo santuário. E eles trocavam de cortina nesse dia. Olha que interessante. Trocavam de cortina. Porque a cortina e o sangue nela era a lembrança dos pecados. Mas agora começava uma cortina novinha. E eles celebravam por 1 semana em cabanas, fazendo uma festa, simbolizando a ida para o céu e tal. Olha quanta coisa. Então, só para a gente entender, o dia da purificação do santuário, ou o dia da expiação, é aquele único dia no ano em que era feito perdão por todo o povo e pelo santuário. Tem até um detalhe interessante que acontecia, bem polêmico. Levítico 16 fala do dia da expiação. Tá? É bem curioso. Tem uma polêmica aqui, porque no dia da expiação tinha 2 bodes que eram sorteados. Por que sorteado? Porque os 2 eram iguais, né? Os 2, não tinha que escolher esse ou outro. Era na sorte. 2 bodes ali perfeitos. Havia um sorteio diante de Deus e falava, um será para o Senhor e um para Azazel. Azazel era o nome de um demônio na mitologia judaica. Ou seja, um era para o Senhor e um para Azazel. Um representaria Jesus e um representaria o diabo, para entender o juízo final. O que representava Jesus tinha o sangue derramado, pecado perdoado, confessado. E o que se chamava Azazel, que o povo chama também de bode expiatório, que é um erro, é daí que vem. Fala assim, me puseram por bode expiatório, né? Porque expiatório quer dizer de expiação, de perdão. Mas esse bode não pode oferecer perdão, porque ele não representa Jesus. Ele representa Satanás. Esse bode não tinha o sangue derramado. Hebreus 9, 22. Quem que pode ler para mim, por favor? Ali diz que tem um detalhe interessante. Hebreus 9, 22. A gente está hoje entendendo como que era o santuário israelita, tá bom? Hebreus 9, 22. Quem que pode ler? Paulo está explicando o santuário judaico e comparando com o santuário do céu. É muito interessante o que ele faz. A gente vai chegar lá. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que interessante. Quase todas as coisas, segundo a lei de Moisés, que agora é a lei de Jesus, né, se purificam com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse bode que representava Jesus, ele é o Salvador. Ele perdoa os pecados com o sangue dele. Ele tinha o sangue derramado. Sem derramamento de sangue não tem remissão. O outro bode que foi sorteado para ser Azazel, ele não tinha o sangue derramado, porque ele não representava um Salvador. Esse bode, depois que se fazia toda a purificação do santuário, perdoou o pecado de todo mundo feliz, fazia uma festa, tirava a cortina, tal, punha-se a mão na cabeça do bode Azazel, falava os pecados do povo, ele era tipo amaldiçoado, e alguém levava ele para o deserto.
e abandonava ele no deserto, e não via a cara dele nunca mais, e voltava para o santuário, e simbolicamente essa pessoa estava imunda. E ela tirava a roupa fora do arraial, tudo isso está em Levítico 16. Lavava as roupas, trocava de veste para poder entrar no santuário, quer dizer, no arraial, no povo de Israel. E qual é a polêmica que eu falei? A polêmica é que a maioria hoje dos cristãos evangélicos entende que o bode Azazel também é Jesus. Aqui é que está a polêmica. A maioria hoje dos evangélicos entendem que quando eles faziam um sorteio pelos 2 bodes, o bode escolhido pelo Senhor era Jesus e o bode Azazel era Jesus em um outro aspecto do ministério dele. Maçonaria, que diferença? A maioria dos evangélicos hoje. A maioria. Não, maçom. Não, não sei, não conheço o que eles pensam disso. Então veja, não pode ser Jesus o bode Azazel por vários motivos. Primeiro, Azazel era o nome de um demônio. Segundo, eles eram sorteados um em oposição ao outro. Em Levítico 16 fala que era para sortear um pelo Senhor e um por Azazel. Você percebe que está antagônico? Ó, eles estavam em oposição. Azazel é o nome de um demônio. Era um símbolo de um demônio. Azazel não tinha o seu sangue derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ele não fazia remissão de pecados. Ele era levado para o deserto. E na Bíblia a gente viu no Apocalipse, e a gente pode estudar isso um dia, que o diabo vai ficar preso por 1000 anos na terra desértica. Quando tiver todo mundo morto esperando o juízo final. Essa é uma lição que vários aqui não tiveram. Então ele representa Satanás quando estiver na terra desolada de castigo por 1000 anos. Tem gente tão safadinha por aí que fala que quem acredita que o bode Azazel era o diabo, é maldade, né? Eles falam que eles acreditam que o diabo é salvador. Maldade, né? Mas não, como você vai acreditar que o diabo é salvador? Se ali ele não tinha o derramamento de sangue. Não, mas é porque o povo punha a mão na cabeça dele. Mas não punha a mão na cabeça dele para confessar pecados, simbolicamente. Para ele perdoar pecados. Ali era para jogar a culpa nele. Ele era o originador do pecado. Então, é tipo assim, ó, você pega o que é teu e some daqui, não é? Tá todo mundo aqui perdoado. Então essa é a ideia. Pega o que é teu e vai embora. Então, gente, tinha muitos detalhes que a gente ainda quer entender alguns. Mas a maioria a gente já pode entender. E o livro de Paulo é maravilhoso, o livro de Hebreus. Ele faz esse contraste explicando o que acontecia no santuário da terra e como que é o santuário do céu. O que um detalhe terrestre queria dizer no detalhe real. Eu queria ver com vocês uns versos de Hebreus. A gente já está quase terminando. Eu só queria ter a certeza que hoje a gente ia entender o Eu santuário. tinha lido essa parte do Levítico desse dia, não tinha entendido dessa maneira, porque na minha Bíblia não fala esse nome. Aí fala- Azazel. Fala o bode emissário. Muitos tradutores não traduzem Azazel. Eles querem a palavra Azazel. Eles querem traduzir de um jeito que signifique o que quer dizer Azazel. Era um demônio na mitologia hebraica. Agora veja, alguns traduzem por bode emissário, quer dizer que ele está indo numa missão, levando, né? Mas não está levando nada, ele está abandonado, ele está sendo expulso, né? E uns traduzem por bode expiatório. Mas ele não é expiatório, porque expiação quer dizer perdão. Esse bode não dava perdão, ele recebia a culpa. Oi, é a Úrsula que falou? Isso. Talvez seja por causa desse versículo aqui, não é? Que é falado isso. No 21, 16, 21, fala que Arão porá ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Mas será que nós... Então, baseado nesse verso... O versículo que eles falam, então, que tanto bode morreu quanto aquele que é lançado no deserto. Por isso, porque ele colocava as mãos e confessava, mas no sentido de falar assim, ó, de confessar a culpa de que ele é o culpado também, não é? Não dá para ele... Porque talvez a interpretação, a forma de traduzir, ficou confuso, será? Porque ele fala aqui, né? Confessará todas as iniquidades dos filhos. Sim, só que aí ele não representava um salvador, porque ele não tinha o sangue derramado. Essa é a questão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele não conseguia remir os pecados. Porque de todos os animais ele era o único que não tinha o sangue derramado. De todos. Ele era levado e abandonado vivo. Esse é o ponto. E por causa do nome Azazel. Mas foi só um momentinho. Então, quer dizer,
Aí começava, deu a festa, né? Que foi todo mundo, estava tudo perdoado. Aí começava novamente. Aí o ano seguinte começava tudo de novo. Então eles ficavam a vida inteira. A vida inteira. Igual a gente comemora a Páscoa todo ano, Natal todo ano, eles faziam isso todo ano. E Paulo fala disso em Hebreus. Ele fala assim, ó, os símbolos não eram perfeitos. Tinha que fazer todo ano, para o povo manter isso na mente. Vamos lá para Hebreus? Hebreus está lá no Novo Testamento, tá, gente? Não é uma conjectura pessoal minha. Quando ele fala que sem derramamento de sangue não há salvação, será que ele também não quer dizer, não está se referindo não apenas ao sangue? É a Jesus. É a Jesus. Será que ele também não estaria dizendo que sem o nosso esforço, nosso sofrimento, nosso... Não. Não entra o nosso sangue nessa, o nosso esforço, o nosso suor. Não. Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue caminhar 1 milímetro em direção à salvação. Nós não produzimos nada de salvação, a gente só recebe e aceita e é fiel. Tá? Não conta o nosso. Bem colocado, mas não vale, tá? Hebreus capítulo 8, eu quero mostrar para vocês como Paulo está dizendo que o santuário que estava lá no deserto quer dizer um santuário que está no céu, um santuário real, de verdade, onde Jesus está. Os sacerdotes simbolizavam Jesus, o cordeiro simboliza Jesus, todos os móveis tinham um símbolo especial. E olha o que ele fala, Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como um ministro do santuário e do quê? E do verdadeiro tabernáculo que quem erigiu? Olha que interessante. Então Jesus está no céu, à destra de Deus, mas num lugar maravilhoso lá, a oficina dele, onde ele está lidando com os pecados da gente, onde estão os anjos, os livros, os tribunais, é onde ele está intercedendo por nós. Tudo que tinha no santuário era simbólico de alguma coisa lá. Então, quer dizer, no santuário, se você for ver na construção dele, tinha anjos desenhados nas cortinas ao redor. Será que tem anjo desenhado na cortina do santuário do céu? Obviamente não. Os anjos desenhados na cortina quer dizer os anjos que estão lá. O santuário era de couro de animais, porque quando chovia tinha que ser impermeável. Será que Deus está num lugar com couro de animais? Tá? Tem muita gente que pensa que o santuário do céu é igualzinho, uma cópia exata do da terra. Seria ridículo. Teria que ter um altar de sacrifícios lá no céu também. Então, tá? É uma coisa muito superior. E é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Olha o verso 5. Ele está falando dos sacerdotes da terra, e no verso 5 ele fala, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Tudo que acontecia na terra era uma figura, uma sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Olha aqui o capítulo 9 agora, versículo 9, outro que mostra que era só um símbolo. Hebreus 9:9. Ele fala assim, ó, é isto, o santuário da terra, é isto uma parábola. Tudo aquilo, o sacerdote, o cordeirinho, o incenso, era uma parábola, uma lição ilustrativa para a época presente em que Jesus está lá. E segundo esta se oferecem dons e sacrifícios. E ele fala que o que acontece lá em cima é muito maior do que os símbolos. Olha o verso 11. Capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação humana. Então Jesus está num lugar muito maior, muito superior ao que aquilo lá representava. Nós já vimos o capítulo 9, verso 22, no finalzinho diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Lá no versículo 23, ele fala assim, ó, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, figuras, era o que estava na terra, figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, com animais, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em um... Olha, gente, isso aqui é muito claro. Esse verso 24 é muito claro de que há um santuário no céu.
Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que era uma figura, um símbolo do verdadeiro. Porém, ele entrou onde? No mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E nem ainda ele tinha que se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava com sangue dos outros, né? Nem era dele. Sangue alheio. E diz que não, que Jesus não precisou fazer isso todo ano. Uma vez só e com o sangue dele mesmo. Como é maravilhoso isso? Tudo isso está tentando mostrar o ministério de Jesus. Eles viviam ano após ano o ministério que Jesus está fazendo por nós. Jesus não precisou se passar uma faca, derramar o sangue na bacia, né? E entrar com o sangue na bacia no santuário. Tudo aquilo era símbolo muito maior. Jesus entrou no santuário lá com os méritos do sangue que ele derramou, com o preço pago lá na cruz. E ele pode mostrar as mãos feridas diante do Pai e falar assim, ó, eu morri por eles. Não é fantástico pensar nisso? E ele intercede por nós do lado do Pai, perdoando os pecados. Agora, é interessante que a gente tem que aceitar a salvação. Ele morreu por todos, mas não são todos que aceitam. Tá? Na Bíblia fala que a gente tem que tomar posse da salvação. Abra a sua Bíblia, a gente está terminando. 1 Timóteo capítulo 6. Se é que eu sei decorar isso aqui também. Timóteo 1 Timóteo é uma das epístolas de Paulo que eu gosto muito. 1 Timóteo capítulo 6. Deixa eu ver o versículo aqui. Aqui é isso mesmo. Os que acusam, muitos acusam os que entendem que Jesus está no santuário, no céu, intercedendo agora por nós. Muitos acusam dizendo assim, quem crê que Jesus está no santuário? Mas gente, a gente viu que está na Bíblia. Tá, é claro ou não é claro? Mas muitos acusam dizendo assim, quem acha que Jesus está intercedendo ainda no santuário, não acredita que o ministério, que a morte na cruz foi completa. 1 Timóteo capítulo 6. Gente, a morte de Jesus na cruz foi completa. Ali foi o preço pago 100%. Só que eu tenho que aceitar. E tem dia que eu aceito e estou com ele e ando com ele. Mas tem dia que é perigoso eu largar. E aí para mim não está valendo mais. O sacrifício foi 100% completo na cruz. Mas a ministração, eu aceitar ou não, é agora, é cada dia. Tá bom? Então olha esse versículo aqui, ó, 1 Timóteo 6, 12. Ele fala assim, ó, combate o bom combate da fé. E o que ele fala depois? Toma posse da vida eterna. Ela está aqui, Jesus deu, o ministério na cruz foi completo. Mas eu preciso tomar posse. Você já tomou posse? Senhor, eu aceito, eu quero tomar posse do que o Senhor fez por mim. Senão a cruz não valeu para mim. Para mim, se eu não tomei posse, para mim não valeu. Então, muitos acusam dizendo assim, quem crê no santuário não crê na cruz. Gente, o santuário é uma continuação do que Jesus fez na cruz. Ele morreu, pagou o preço 100% e agora ele está ministrando para ver quem vai aceitar o que eu fiz. Deu para entender? Quem vai tomar posse do que eu fiz, que eu estou oferecendo? E mesmo depois que a gente toma posse e está nesse mundão terrível, é perigoso a gente abandonar. Veja que tem um versículo, acho que está em Apocalipse, que Deus fala assim, ó, Jesus fala, vede que ninguém tome a tua coroa. Tá lá, é tua, tá guardada? Amém. Mas você pode perder, filho. Larga a mão de Jesus, você não tem salvação sem Jesus. Que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, Jesus está lá ministrando para você segurar firme essa salvação que ele está te dando. Tá? Então as acusações que dizem que quem acredita que Jesus está no santuário não crê na salvação completa na cruz, foi completa. Mas eu tenho que estar tomando posse dela, estar com ele. E Deus quer que a gente escolha. E enquanto a gente escolhe, ele continua com a gente. É bem profundo isso aqui que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero não ter bagunçado muito as ideias, mas o que eu quero mostrar para vocês? Há um santuário no céu, não de lona igual esse de Moisés, não com um altarzinho de holocausto,
Tá? No Apocalipse ele mostra os símbolos dos móveis. O santuário do céu não tem uma vela de 7 candelabros. Já viram aquela candelabro de 7 velas dos judeus? Já viram? Aquilo era um símbolo do Espírito Santo, gente. Olha que coisa. Diz que aquilo iluminava todo o santuário. Era a única fonte de luz do santuário. Era um símbolo do Espírito Santo no Apocalipse. Então, não quer dizer que tem lá um santuário de 7 velas, tem uma arca, tem uma mesa com 12 pães em cima de proposição. Não, tudo aquilo era símbolo de algo muito maior. Mas os 10 mandamentos, a arca está lá, né? Proposição, não tá? Não está. A própria arca era um símbolo do trono de Deus. O Shekinah, olha gente, isso arrepia. O Shekinah, a glória de Deus que aparecia em cima da arca, com os 2 querubins, né? Deus manda Moisés fazer 2 querubins ali, um de frente para o outro, com a asa encostando no outro, e a glória de Deus aparecia ali. Ali significa o trono de Deus no céu, e os anjos querubins em volta da glória de Deus no trono. Por isso que era o lugar santíssimo. Mas no terrestre tinha Sabe por que não faz sentido ter os 10 mandamentos no céu, numa tábua escrito? Porque Deus escreveu numa tábua para quem? Para nós. E veja só, os 10 mandamentos, eles são eternos, mas eles estão adaptados para nós, humanos. Por exemplo, veja se faz sentido se Deus tivesse lá para os anjos o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Anjo tem pai e mãe? Então não faz sentido ter os 10 mandamentos que Deus escreveu numa tábua para nós lá. Porque lá também já é tudo perfeito. E é tudo perfeito. Eles seguem a lei de Deus, mas Deus não precisou escrever para eles: ó, lê essa daqui, hein? Para nós precisou, porque a gente caiu. Tranquilo. Então, para fechar, quando Deus falou para Daniel: daqui 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, se começou em 456 a.C. a contar, com a ordem para reconstruir Jerusalém, termina em 1844. Em 1844 tinha santuário judeu ainda funcionando? Com sacrifício de animais? Não tinha. Aliás, quando que terminou o serviço dos judeus no santuário terrestre? Quando Jesus morreu. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, uma mão invisível pegou a cortina do santuário, aquela que tinha o sangue esborrifado, e ó, rasgou de cima embaixo. Acabou. Deus estava falando assim, ó, aquele que está pendurado lá na cruz, aquele é o cordeiro que morreu todo dia aqui. Não precisa mais santuário. Mas os danadinhos dos judeus costuraram a cortina e continuaram fazendo negócio. Deus teve que destruir o santuário no ano 70. 40 anos depois da morte de Jesus, o santuário foi arrasado, que não ficou uma pedra em cima da outra. Foi arrasado, assim, varrido o santuário. Jesus profetizou, não vai ficar uma pedra em cima da outra. Aí é que parou de ter os sacrifícios no santuário. Então, em 1844, ali ele está falando do santuário no céu. Mas peraí, o santuário no céu é purificado? O que tem de impuro no céu? Era o derramamento de sangue de Jesus. E talvez uma outra fase que Jesus começou a fazer agora. No seu juízo, ao trabalhar conosco, um juízo diferenciado. Que a gente pode aprender isso mais para frente. O que eu quero que vocês saibam é, Daniel olhou para frente, ele não entendeu muito bem, né? Ele olhou para frente e viu que não tinha a ver com Babilônia, que ele ia voltar para Babilônia. Mas Deus mostrou para ele que havia muitos conflitos ainda, mas que Deus está no controle e os pecados anotados no céu vão ser purificados. Os seus pecados e os meus, que são apagados no livro da vida, né? Eles entram num livro de memorial e fica do lado. Mas se eu voltar aos pecados, o sacrifício de Jesus não valeu para mim, os pecados voltam para mim. Mas quando Jesus voltar, os próprios registros do pecado vão acabar todos. Assim como aquela cortina com sangue, tudo é purificado, vai ser a purificação final do santuário do céu. Não vai haver mais memória do pecado, tudo vai acabar. Não é maravilhoso pensar nisso? Você tinha levantado a mão? Os salvos poderão vão Talvez o santuário, seja o próprio local onde está o trono de Deus. Talvez todos esses símbolos que ele quis fazer representem o salão oval de Deus lá, na Casa Branca do Céu. Né? Represente o ponto central onde está Deus, o trono, e onde Jesus está ministrando sentado ao lado do Pai. Né? Talvez não seja o santuário. Porque no Apocalipse, quando João olha no final, ele fala assim, da Cidade Santa: nela não vi santuário.
Então, talvez não vai ter mais essa Está no função de céu, né? santuário. Depois a Nova Jerusalém. Aí desce a Nova Jerusalém. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Hoje foi bem teórico, né? 1844, você falou que aconteceu algo. Eu ia perguntar Ah, é? a mesma coisa. Bem lembrado. O que acontecia no dia da expiação? O sumo sacerdote puxava a cortina e entrava numa segunda fase do julgamento. Todo dia eles esborrifavam sangue lá. Mas agora ele ia ministrar para perdoar o povo e eliminar os próprios pecados escritos na cortina. Eu creio que nessa fase, em 1844, Jesus começou uma nova fase do ministério dele em favor da nossa salvação. Uma fase agora final, em direção a concluir o que ele começou. Uma fase agora em que logo ele fecha os livros e acabou. Aí ele Teve volta. algum marco que aconteceu isso? Tem algum sinal? Não teve. Não teve. Até teve, mas se eu explicar agora vai ser confuso, a gente tem que fazer num outro dia. Apocalipse fala que as pessoas que interpretaram Daniel pensaram que era a volta de Jesus. Quando eles interpretaram Daniel, 1844, o santuário será purificado? Que santuário? Aí eles pensaram que o santuário era a terra. Aí eles falaram, Jesus vai voltar. Porque eles viram a profecia das 70 semanas, dá tudo certinho, Jesus vai voltar. Então, um marco que teve, foram várias pessoas esperando Jesus voltar, mas não é isso que ele prometeu. E aí Jesus não voltou, e um monte de gente abandonou a fé, e um grupo de pessoas continuou estudando e entendeu aí que se trata do santuário no céu. A maioria dos cristãos hoje não considera que tem um santuário no céu. Todos esses textos que a gente leu, que aquilo era figura, era uma sombra, era uma parábola de algo maior, a maioria não considera isso. Mas aí ao estudarem, falaram, gente, o que aconteceu? A profecia dá certo, por que Jesus não voltou? E estudando mais a Bíblia, eles viram que não era a volta de Jesus, era a purificação do santuário. Então eles entenderam, então Jesus deve ter começado uma segunda fase no céu. E no Apocalipse fala dessa decepção que teve. No Apocalipse fala. Só para fechar, Daniel, o anjo fala no finalzinho, nós vamos terminar daqui duas segundos, a gente termina. O anjo manda ele terminar o livro e deixar o livro selado, porque só se entenderia no final dos tempos. E no Apocalipse aparece o livrinho aberto. Só Jesus que poderia. Entendeu? E o livrinho aberto era o livrinho de Daniel, e o povo se decepcionou. Que foi essa decepção. O povo pensou que era a volta de Jesus, a interpretação de Daniel, mas não era. Então tem algumas coisas que a gente vai ver mais pra frente. Gente, só faltam mais 2 encontros nossos, que tal? Legal, muito bom. Então, ó, a gente começou na parte histórica, foi facinho, né? A parte profética é difícil. Era gostoso. Era mais gostoso. A parte profética é mais difícil, mas vocês estão sendo campeões, hein? Vocês mereciam um diploma. Cadê a Marlene? Ô Marlene, a gente ia mandar fazer um diploma para essa turma aqui, hein? Vai comer. Natal. Só falta 2. 2 encontros para fechar Daniel. Aí depois a gente vai ter mais encontros até o dia 11 e a gente vai entrar de férias. Dia 11 vamos fazer uma festinha para celebrar o nosso curso aqui, nosso encontro, nossa amizade. Aí a gente entra de férias, de recesso até o ano que vem, em fevereiro, começo de fevereiro. Aí a gente vai ter outros estudos, tá bom? Então é isso. Em 1844 Jesus começou. Não quer dizer que Jesus entrou numa segunda porta do céu, mas como todo símbolo é imperfeito, tinha que ter 2 compartimentos, né? Então, quer dizer, Jesus começou uma segunda fase do seu ministério. Uma fase para ir já, agora para a reta final. Vamos terminar logo esse negócio, vamos voltar. Como o tabernáculo tinha o lugar santo, tinha E o lugar santíssimo. É. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Me perdoem por eu falar tanto, tá, gente? Mas a gente trouxe bastante coisa aqui hoje, hein? Bastante coisa. Tá? Quando você lê o livro de Hebreus agora, você leia prestando atenção nisso, para você ver como é maravilhoso. E Paulo fala assim, que por isso a nossa fé está lá no santuário. Paulo fala isso, que a nossa fé está ancorada em Jesus, além do véu, lá no santuário onde ele está intercedendo por nós. Quando você está com medo do seu pecado, você fala assim, Jesus, paga esse por mim também. Aproveita que o senhor está aí ainda pagando. Limpa o meu também. E a gente tem ainda essa graça aberta. Quando ele sair do santuário, tchau, tchau, já era. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Agradecer a Deus pelo